Fala galera, aqui é o Gaspar e sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Beat Week. Esse ano estamos em um formato um pouco diferente, mas é justamente porque ainda não podemos nos encontrar presencialmente. Mas eu garanto para você que essa vai ser a edição mais imersiva e interativa que você já viu. Estaremos juntos até a sexta-feira, com mais de 40 convidados, criando conteúdo, trazendo informações, reflexões e trocando experiências com vocês. Teremos ao longo da semana palestras, workshops, mesas redondas e muito mais. Então, se senta confortável, pega alguma coisa para comer, um copo de água que essa semana está só começando. Mas antes de irmos para a nossa primeira atividade, deixa eu te dar alguns avisos. A Beat Play desse ano já começou e ela está valendo um gift card de R$50 na Steam. E tudo que você precisa fazer é responder corretamente 2 charadas diariamente. E aquele ao final da semana que tiver respondido primeiro todas as charadas será o nosso campeão. Para mais informações, acesse o nosso site. Lembrando que se você estiver assistindo pela plataforma do Hubs e quer ter uma visualização melhor dessa tela, você pode clicar com o seu botão direito nesse vídeo ou clicar na opção Objects, que está no canto superior direito. E, caso tenhamos algum problema durante a transmissão de queda ou delay, não desiste da gente, tá bom? Fica respirando fundo aí e a gente resolve daqui, tá? Para a nossa próxima atividade, vamos ter uma mesa redonda na sala White Bear sobre captação e mixagem de áudio com Lucas Brandão e Adriano Leão. O Lucas, ele com experiência na área de música, produção fonográfica e audiovisual, atua principalmente nas áreas de pesquisa, ensino, produção executiva e técnica em eventos nacionais e internacionais. Já o Adriano é membro fundador do grupo Autovolts, já lecionou no curso de formação de tecnólogos e especialistas em produção fonográfica na UniAESO, em Olinda, Pernambuco, e atualmente está à frente do estúdio Casa do Caos. É com vocês! Vamos lá, Lucão. Vamos lá começar a parada. Vamos nessa, começar esse rolê, então. Assim, como a mesa é uma mesa que normalmente a gente faz essas mesas abertas à comunidade, aberta à conversa, né? A gente está aqui no ambiente virtual, então o tipo de interação que a gente vai ter é muito diferente, mas eu já vou, de qualquer forma, pedir para que quem tenha interesse de interagir, de mandar perguntas, de tirar dúvidas, enfim, de conversar com a gente aqui, já pode checar aí as formas de comunicação possíveis via as redes da B2E, que eu imagino que esteja sendo transmitido para o YouTube. Então, quem comentar no YouTube, teoricamente, aparece para a gente aqui. Quem comentar nas outras redes, também imagino que apareça aqui para a gente. E aí, a galera da produção da B2E deve ir mandando as perguntas para a gente aqui. Imagino Legal. Que seja essa a dinâmica. Então, quem quiser interagir, por favor, já pode ir aí mandando os alôs, né? Eu estou aqui compartilhando uma tela já, e aí eu vou pedir para a galera da produção pôr aí a primeira tela que eu estou compartilhando. E aí eu acho que a gente poderia começar a bater o papo da gente por aí, Adriano. Eu estava pensando na gente falar inicialmente, já que é uma mesa sobre áudio, sobre captação, sobre mixagem de áudio. Eu acho que na dúvida, começar bem do começo, quando eu digo na dúvida, é porque, digamos que isso fosse, que esse fosse uma masterclass ou uma aula que a gente estivesse dando na B2Week, né? Quando ela é feita de forma presencial, a gente pode, por exemplo, dizer, essa aula aqui é uma aula para quem está no nível mediano, para quem está no nível iniciante, para quem está no nível avançado de áudio, e aqui, no caso, a gente optou por fazer algo bem aberto, e aí quando a gente opta por fazer algo bem aberto, eu sempre prefiro considerar que quem está assistindo, interagindo e vendo aqui a gente, talvez até não saiba nada de áudio, tá só querendo ver qual é a boa para ver se é algo que interessa ou não, né? Algo bem inicial mesmo. Então, eu acho que começar do começo é sempre uma parada bacana. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aí, e aí, Adriano, tu pode ir me acrescentando coisa e me corrigindo aí se tu achar que tem alguma coisa que eu esteja falando que seja bobagem. Mas o começo do rolê de quem vai trabalhar com áudio
querendo ou não, em algum momento passa a ser, se transforma, na verdade, em algo que você vai trabalhar com com tecnologia, né? A gente tem um momento é muito interessante você pensar, por exemplo, que todo o arcabouço tecnológico que envolve a produção de áudio hoje, se você for botar na ponta histórica mesmo do lápis, tem pouco mais de 100 anos, que pode parecer muito, dependendo de como você está pensando, né? 100 anos, se fosse a vida de uma pessoa, é bastante coisa. Uma pessoa com 100 anos é muita coisa, mas uma área do saber com 100 anos é uma área do saber que está ali ainda no começo da vida, né? Você, por exemplo, se a gente for pensar em matemática, a matemática tem pré-Cristo, né? Os filósofos gregos já discutiam matemáticas e teoremas de matemática. Então, assim, a matemática tem mais tempo do que os 2021 anos que a gente está contando aqui no calendário da gente, como ciência. Já escutar música sem ser ao vivo tem pouco mais de 100 anos. Pouca coisa mais de 100 anos. Até então, você só escutava música se fosse ao vivo. Ou você estava na sala na hora que a música estava fazendo música, ou você estava na sala na hora que o músico estava fazendo música e na hora que a interpretação estava acontecendo, enfim, de algum aspecto musical, ou você não tinha visto e era isso, não tinha como repetir, não tinha, cada experiência é uma experiência nova aí e única, né? Porque se acontecia música ao vivo, era música feita em teatro, música feita em palco, música feita na rua, com todas as características que isso traz, que tem uma questão de expressividade que é maior, mas que também tem uma questão de você não conseguir reproduzir isso. E Sim. aí começam a surgir, né? Começa a evoluir a tecnologia nesse sentido e começam a surgir primeiras formas, inicialmente só de gravar, mas ainda não tinha de reproduzir. E logo depois começam a se fazer alguns artefatos tecnológicos, com tubos de cera e tal, que eles conseguem gravar um áudio e reproduzir ele. Esse processo de gravar e reproduzir, ele é um processo que a gente chama de transdução. Transdução em física é quando você tem o que você tem quando você tem uma transdução? Transdução em física é quando você tem uma Conversão, né? transformação de um tipo de energia em um outro tipo de energia. Né? Isso. No caso, a energia mecânica, certo? Do ar se movimentando, se movia algum transdutor que era gravado num tubo de De cerâmica, cera. de cera, e que essa cera conseguia também, quando você rodava a cera na velocidade correta, reproduzir aquela gravação que tinha sido feita. Certo? Esse processo vai evoluindo e alguns anos depois se estabelece de uma forma comercialmente mais viável, porque esses tubos de cera eram muito frágeis, muito quebradiços, se estabelece de uma forma mais viável com os acetatos, que vão evoluir e vão bater ali nos vinis, que são a primeira forma de distribuição massiva de tecnologia de áudio. Que ainda era baseada nesse começo, nesse mesmo raciocínio do transdutor. Com a evolução dessas coisas, especialmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque a gente, na história da humanidade, tem essa característica, né, de nas guerras a gente evolui um pouco mais rápido, porque você tem que vencer o outro lado, e aí os dois lados buscam soluções para resolver as coisas, e às vezes acontecem alguns saltos de produção de tecnologia. Você começou a ter outros equipamentos. Então, esse organograma daqui de cima, deixa eu ir para a apresentação aqui para poder eu usar meu mouse. Eu agora não estou olhando, não estou vendo a tela do StreamYard, Adriano. Me fala se esse vermelho está rolando aí para tu. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Não tem um botãozinho vermelho aí se mexendo no... Eita, Não. estou na apresentação errada. Agora.
Agora tá. Agora tá certo rolando, tá? Tá rolando, isso. Pois vamos lá. Então o que acontece, né? Do segundo momento em diante, o primeiro momento e o segundo momento são muito parecidos. O que modifica vai ser a qualidade. Mas nesses primeiros momentos o que vai acontecer é ou um instrumento acústico, que aqui está representado por esse violino, certo? Vai gerar vibrações no ar e essa vibração no ar vai ser transduzida através de um microfone ou de um captador em um sinal elétrico que vai ser introduzido em periféricos. Esse símbolo aqui é um símbolo que simula um equalizador, mas poderia ser qualquer periférico de transformação de áudio ou, em outros casos, a própria saída do instrumento já seria ligada direto nos periféricos, como em casos de instrumentos como, por exemplo, teclado e outros instrumentos que têm saída já direta em linha possível para esses periféricos. Uma vez dentro desses periféricos, essa transdução aqui, que nesse caso aqui do instrumento acústico, foi transduzida de energia mecânica, de áudio, para energia elétrica, pelo microfone e pelo captador, e o que entra no periférico aqui é sinal elétrico. Ou o próprio instrumento já tem uma saída elétrica que entra nos periféricos, e o que você altera quando você está mexendo nos periféricos é esse sinal elétrico. E isso vai ser, eventualmente, armazenado em alguma mídia, que por anos por alguns anos foram o acetato, depois foi o vinil, depois a melhor mídia, que tinha a melhor relação de ruído e de qualidade de armazenamento, foi a fita, né? As fitas de vários tipos de tamanho, né? Meia polegada, quarta de polegada, 1 polegada, 2 polegadas e por aí vai. E, eventualmente, com a evolução da tecnologia para uma tecnologia digital, essas masters, essas gravações principais, finais de um produto, eram convertidas de um sinal elétrico ainda para um sinal digital, uma conversão armazenada dentro de um computador e distribuída de forma digital, certo? Alguma coisa a acrescentar até aqui, Adriano, dessas tecnologias? Não, é isso aí. Isso aí, tudo correto aí. Esse é o caminho inicial. Esse é o caminho da primeira parte dessa evolução dessas tecnologias. O que acontece no próximo momento, que é já pós-década de 80, final da década de 80, começo de 90 para frente, é que essa conversão já vai se dar logo após os periféricos. Você vai ter ainda o começo do processo até aqui, até chegar aos periféricos, ainda é o mesmo, mas você já consegue fazer uma conversão sem ter que passar por um tipo de armazenamento direto dos periféricos para o computador e o armazenamento posterior em formato digital. E por último, e aí eu vou pedir para que ponham essa outra tela, eu vou parar de compartilhar essa e vou compartilhar a outra, certo? Parei, deixa eu compartilhar a outra agora. Tab, acho que é essa. Chegou aí. Chegou. E aí, no momento final, que é o momento que hoje coexiste com a gente até hoje, você vai ter aqui a representação. Opa, peraí, deixa eu ligar aqui no. Aí, chegou. Ops. Chegou agora, né? Chegou. O laser, pronto. Chegou. Num outro momento, que é esse momento mais recente, década de 90 para cá, você vai ter aqui representando os instrumentos, né? Um instrumento onde vai ter uma transdução de energia mecânica da vibração do som em elétrica, através de algum tipo de transdutor, seja ele um microfone, seja ele um captador, certo? E esse transdutor ele já é ligado diretamente numa placa que já vai ser ligada numa DAW, certo? Essa placa estaria aqui, nesse nó do organograma, e ela faria conversão já direta do sinal elétrico captado diretamente para um sinal digital que vai ser trabalhado numa DAW. O que é DAW, gente? DAW, para quem não trabalha com áudio ainda, DAW é uma contração de Digital Audio Workstation, ou seja, estação de trabalho de áudio digital. E aí, você, em vez de ter os periféricos, você vai ter softwares que simulam os periféricos aqui dentro do computador e você já faz todas as alterações que você precisa de
master mix, simulações complexas, enfim, faz tudo o que tem que fazer e termina a masterização do seu trabalho final já em formato digital e que é possível de ser distribuído. Exatamente. Então, esse processo aqui, certo? Esse processo aqui é o que a gente chama de Mix in the Box, tá? Isso. Que é esse fluxo de trabalho que é conhecido como Mix in the Box, essa figura que eu acabei de mostrar, que é uma expressão que se dá ao nome do processo de gravação, edição e mixagem de áudio inteiramente realizada no computador. Este, por executar seu fluxograma inteiro dentro do computador, acaba por baratear gradualmente o processo de gravação, edição e mixagem, fazendo com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de procedimento. E quem está falando não é Lucas Brandão, de Rio Doce, é Hartmann, de 2013, um livro que... e Ramsey McCormick, que é o Practical Recording Techniques. Não é Lucas de Rio Doce que está falando isso não, tá, gente? E aí, bom, e aí a gente chega nesse mix in the box. Uma coisa que é interessante que a gente fala, pra gente falar quando a gente chega aqui nesse ponto, e aí a partir daqui agora vai virar um bate-papo real, e quem quiser interagir com a gente aqui, por favor, se aproxime e mande aí perguntas, comentários e etc e tal pelas redes da Bitweek. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando estou conversando com a galera sobre esses assuntos quando você lê essas definições, você tem que ter um pouco de amor no coração em relação a algumas coisas. Tá? A primeira das coisas é tecnologias não excluem tecnologias novas não excluem tecnologias antigas. Certo? Então, quando a gente fala que até a década de 90 era feito assim em fita, e aí, a partir de 90 a evolução dos computadores, barateiam, etc e tal, mix in the box do computador, não quer dizer que na década de 90 juntaram todos os gravadores de fita e fizeram uma fogueira no meio de uma praça e deixou de existir fita a partir dali, certo? Senão a gente não gravava de forma analógica até hoje, como 2 anos atrás, por exemplo, participei no estúdio de Adriano de uma gravação de um disco que foi feito todo de forma analógica. Isso. Vou aqui parar essa transmissão por enquanto para poder conversar mais de forma mais fluida. Então as tecnologias elas coexistem, tá, gente? Às vezes quando a gente está conversando sobre tecnologia, possa ser que para algumas pessoas surja que estão mais ligadas com o avanço, né? Estão mais preocupadas com a questão de olhar para frente, olhar de como o mundo vai ser daqui a 5 anos, essa ansiedade que normalmente de quem é mais novo, mas enfim, tem outras pessoas que têm também, de ficar olhando para frente, né? Às vezes parece que quando surge uma nova tecnologia, todas as outras deixam de existir, mas isso não é verdade, tá? Se assim fosse, a gente não usava lápis. Lápis é usado desde antes de Cristo. Exatamente. Né? A gente não usava lápis. A gente não usava lápis de cor, não anotava nada em papel e, enfim, tudo era muito diferente, porque na hora que deixa de existir, na hora que você passa a poder escrever no computador, para que você vai escrever à mão, né? Mas tem gente que escreve à mão até hoje. Para muitas pessoas isso é uma forma de você decorar mais rápido, enfim. Da mesma forma como continuam coexistindo tecnologia de gravação analógica, de fita, e com suas vantagens e desvantagens. Tá? Sim. E até falando sobre isso aí, puxando aí a sardinha aí para esse lance da tecnologia passada, a gente já se vê muito, na verdade, essa convivência, né, das duas tecnologias, muito junto e movendo economicamente, na verdade, esse mercado da música digital, né? Falando isso aí dos plugins, por exemplo, dos simuladores, né? A gente vai ver que acho que 70% dos plugins de coisa que tem para editor de áudio são simulando gravadores de fita ou equipamentos, sei lá, antigos, esse tipo de coisa. E também tem um boom, é uma coisa meio alternativo, o lance de gravação em fita, ainda é alternativo, mas, de novo, a gente tem esse boom de novo, agora a galera procurando por gravadores de fita, que estúdio que grava com fita, é uma coisa que vai e volta, né, tinha dado uma morgada e parece que teve um revival de novo, essa história aí de gravar em fita, né? Ainda veio um monte de banda, do nada aparece os caras ligando, procurando gravar em fita, né? Tá vindo um boom de novo disso, e isso também em nível de produção grande também, assim, para grandes estúdios, né, os caras ainda usam fita, né, finalizam geralmente os discos
em fita, né? Mesmo um disco que tem um processo todo digital, a galera ainda finaliza, né, em fita, faz a fita master ainda, né? A galera, né, por questão de, sei lá, de textura, enfim, em Dynamic termos de Range. estética. A galera grande ainda, né, finaliza as coisas em fita, né? Ou quando não grava em fita, transfere a fita para o digital, mundo digital, edita, afina e tá. No final, passa para outra fita, para dar fita de novo, digitalizar e mandar para o stream. Né? Só que é um processo caro isso aí, né? Isso a gente tá falando de grandes artistas gigantescos aí que dá para fazer isso. Né? Para uma banda pequena, um artista pequeno é meio complicado, que é caro, né? Uma fita é caro, gravar por hora em fita é caro. Né? Só para você ter ideia, uma fita é quase R$ 1.000, uma fita você grava meia hora, né? É caro. Né? Não é uma produção para todo mundo, vamos dizer assim, é muito restrito, né? Né, comparar o preço com tecnologia digital fica quase impossível, é uma coisa, é um revival meio louco, né? Isso aí, na verdade, assim, é uma galera que está realmente afim mesmo da história, da textura, enfim, né? Da vibe ali do lance analógico, mas é uma coisa muito cara, uma coisa tem que pensar várias vezes se vai começar a produção analógica, não, fazer uma produção analógica. Mas, enfim, mas de qualquer modo ainda move muito o mercado, né? Falando de coisa, né, atual, se a gente entrar no site de fabricante de plugin, vocês vão ver lá que tá lá na vitrine dos caras o tempo todo simulando algum equipamento dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, enfim, tá meio que ainda gira em torno disso, né, as coisas, assim, né? Até tem hora que é até meio esquisito, assim, mas ainda gira em torno disso, eu acho que ainda vai durar um pouco mais isso aí. Né? Esse meio que, acho que ficou marcante demais, talvez, pelas coisas que foram produzidas. Acho que o ouvido da gente é acostumado pelas coisas que foram produzidas anteriormente e fica nisso, né? Tem muito disso também em música, né? As referências sempre são as referências as mais antigas. Mesmo em banda nova, vocês vão ver que as bandas novas têm aquela influência da banda antiga e aí vai ver a gravação, os caras querem gravar igual que os caras fizeram há não sei quantos anos atrás. Aí talvez seja isso, acho que ainda faça perdurar nessas tecnologias antigas, né? Ainda dura mais, né, um pouco aí esse lance de procurar ainda por esse timbre, né, de tecnologia antiga. Mas, enfim... Eu acho inclusive, que 70% é pouco, hein? Eu acho que é 90% dos plugins acho que é mais, né? alguma coisa 90%. Antiga. Exatamente. O design, você vê lá os caras com design remetendo aos anos 50, 60, e são os plugins mais badalados, assim, as coisas, né? Os softwares, as coisas mais badaladas, geralmente são os que remetem a isso, são os mais caros e bababá, né? Fica aquela resenha, assim, vários artistas fazendo propaganda daquilo. É meio doido isso aí. Meio doido não, na verdade é feito você falou também, né? É um lance muito curto ainda, né? É muito nova, né? A tecnologia de áudio, né? De registro de áudio. Né? Apesar que a gente deu um salto muito grande agora com áudio digital, né? Dos anos 90 para cá. Né? A evolução é muito grande, né? Em termos de manipulação de áudio, que praticamente era muito limitada a manipulação de áudio com fita, por exemplo. Né? Em gravador de fita, você manipular a afinação, esse tipo de coisa, não tem. Né? Os caras, os artistas da época, ou sabia tocar, ou se não sabe tocar, não vai ser músico, saca? Para entrar no estúdio, ali, como era caro, né? Os caras tinham aquele lance do olheiro, de ir lá escolher, né? Os caras da gravadora, quem vai entrar no estúdio, qual banda que realmente tem que estar ali, tem que ser profissional, cara, tem que ser muito bom. Né? Pra galera gravar, botar no estúdio e gravar, que é uma coisa, é um troço caro. Ainda é caro, é mais caro ainda agora, né? E na época também já era muito caro. É uma coisa restrita. Né? Os caras não iam queimar dinheiro, né? E fora essa dificuldade toda, né? Se você botar um artista lá, o cara que não sabe cantar, que não sabe tocar, não tinha como fingir. Aquelas coisas que a gente escuta lá, ou que os pais da gente escutaram lá dos anos 50, 60, 70, é de verdade aquilo lá. Não tem simulador aquilo lá. Né? Os caras entravam para tocar de verdade e frio. Hoje em dia não, velho. Tu pega, sei lá, tu pega a voz de qualquer pessoa na internet aí, tu consegue transformar, pô, aquela voz da pessoa em qualquer coisa. Né? A gente vê os memes aí, a galera fazendo meme, fazendo, sei lá o que, mudando, pega uma música clássica lá e muda, né? Sei lá, por exemplo, pega o Metallica e transforma num forró, por exemplo, saca? E hoje em dia a tecnologia, né, tem ferramenta disponível para tu fazer isso. Tu manipula o áudio de uma maneira com esse pulo que a tecnologia deu, né? Umas coisas que você pensa assim, caramba, as coisas inimagináveis, assim, né? A gente pode fazer hoje em dia com áudio, a gente que trabalha no dia a dia aqui que está com áudio. E todo dia tem uma coisa nova, né? Tem isso também. Lucas, minha câmera congelou? Tua câmera deu uma parada, isso. Deu uma congelou parada, a câmera, assim, né? O teu áudio tá normal. Vai normal, dando né? aí que eu vou continuar aqui, então.
Tranquilo, eu vou tentar resetar aqui minha câmera, pode ter dado algum problema aqui na câmera aqui. Tranquilo, de boa. E aí, assim, ainda acrescentando mais um ponto, então tem esse primeiro ponto, né? Que é as tecnologias, elas coexistem, tá? Então, assim, quem tiver no começo aí do rolê e tiver pensando, não, só dá para ser rock and roll de verdade se for um rock and roll de verdade feito por gravado de forma analógica. Não é bem assim, tá, gente? Pois não é bem assim, exato. Não, as coisas coexistem. E vice-versa. Não, toda gravação digital vai ser ruim. Porque não tem som, não tem alma e é isso. E não tem nenhum unicórnio do vintage que vai tocar na minha performance e vai deixar ela melhor. Não é assim também. Você pode fazer também gravações digitais de uma forma muito bacana. E a outra coisa que é importante, de uma fala daquela como a que eu pus ali, onde o cara fala que barateia o processo, etc, 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 é a gente perceber também que esse barateio processo ele é relativo. É um barateio processo em relação ao que custava quando ele era primordialmente analógico. Não quer dizer que você vai conseguir gravar com pouquíssimo dinheiro digitalmente com qualidade, porque uma placa boa digital custa uma grana, um computador que tem processamento suficiente para que você possa abrir várias coisas também custa uma grana, e aí os pares de monitor ainda custam uma grana. Então, assim, a diferença é que o que antes custava milhões, você montar um estúdio que tivesse 8 compressores para você fazer uma bateria, que tivesse uma mesa que você conseguisse gravar 20 canais, fazer uma redução de 20 canais, numa fita de 1 polegada, isso custava milhões às vezes. Dependendo da década que você for falar, você está falando de milhões. E hoje você está falando de milhares só de reais. Depois, sei lá, 20 mil reais, você compra uma boa placa, um bom computador, um par de microfone ok, e é isso. Mas se você quiser também, com 20 mil reais, você compra só um par de microfone. E fica sem nada para gravar. Então não adianta. Tudo você tem que fazer fazendo um planejamento de como vai ser a sua área de atuação. Isso. E, como tu tocou aí, lance de área de atuação, né? Também tem isso também, né? Lance de área de atuação, equipamentos diferentes para a área de atuação em áudio. Claro que basicamente é microfone, né? Microfone, um conversor, um computador. Mas aí já entra na microfones especiais e programas especiais para determinadas áreas, vamos dizer assim, também do áudio. Existe isso também, né? Software para produção de música puramente eletrônica, né, softwares mais voltados para, né, essa vibe, né, softwares que simulam, feito eu estava falando, que simula a vibe analógica, o cara simula a mesa de som analógica, e outros softwares, ou coisa para cinema, por exemplo, né, tem editores, né, que tem algumas ferramentas que facilitam para você fazer link com outros softwares para cinema, por exemplo, né, para o timeline de um editor de vídeo, por exemplo, né, tem isso também. Né, e um cara que quer se jogar no áudio, né, também tem isso, né, tem vários momentos aí, né, do áudio de tecnologia aí que vão evoluindo, né, que até um pouco assim, a gente vê, sei lá, pelo menos eu e você que veio da música, tem um lance também que é desenvolvido aí paralelo, que a gente que está na música, a gente fica meio assim, de fora, a gente não percebe tanto, a tecnologia como evolui também pelo cinema. A galera que trabalha, né, para cinema, né, tipos de microfones, por exemplo, vai ver a história do shotgun, né, o microfone direcional, super direcional, que os caras, né, foram, vamos dizer assim, fazendo as gambiarras, né, desenvolvendo os microfones para atender aquele tipo de som, né, de tratamento de som, que é diferente de tratamento de uma banda, você captar uma banda, e som para cinema, por exemplo, é completamente diferente a captação. Né, o foco é outro. Microfone Atmos. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com o Cabeça, que está fazendo Cabeça é um amigo em comum, colega de áudio, ele está fazendo mestrado sobre espacialidade no cinema e tal, não sei o que, lá em Portugal, e ele estava falando dos microfones que ele tem lá, que tem não sei quantos eixos, 4, 5, 8 cápsulas, as cápsulas você pode botar umas figura 8, outras Omni, você pode fazer várias combinações para poder captar ambiente, tipo assim, é um mundo à parte, é um outro mundo do áudio que pra gente que veio de música, que está trabalhando mais próximo de música, às vezes a gente está tão distante que nem acompanha tanto a evolução, né? É um outro caminho, né? É porque assim, é um outro tipo de mixagem também, né? É uma mixagem
Claro que a de música não deixa de ser tridimensional, né? Tá mixando uma música, mas a de cinema é muito mais imersiva, né? Ou mixagem para game também. A de game e de cinema é mais próximo ali, né? Mixar um game 3D, se eu tô falando, né? Aí a mixagem é bem mais próxima a esse lance da imersão, né? Fazer um filme, né? Você mixar em no mínimo 5.1 para uma sala de cinema, ou até o Atmos, por exemplo, né? Que tem vários canais, bem mais canais do que isso. Mas é isso, né? Tem também essa evolução, né, do som. Também se deve também à galera do cinema também, nesses processos de captações, eixos de microfones, né? Para tentar captar o mais real possível, né? A cena, o ambiente, né? Que foi captado aquilo, 3D, simular quando o ouvinte, né, for escutar aquele som lá daquela cena, se sentir o mais imerso ali naquela cena lá, né? E acho que o pessoal que está aí no Hub aí, mais ou menos isso, né? A galera que está no ambiente virtual 3D, né? Vai estar ouvindo isso, o som 3D, né? Com essas simulações de eixo que a gente está falando de microfone, com certeza a galera que programou essa sala virtual usou esses princípios dessa galera aí que nos anos 70, 80 estudaram todo esse processo, né? O comportamento do som, né? Como captar e como reproduzir isso. Né? A galera que está no ambiente virtual aí, com certeza vai estar usufruindo aí dessa evolução aí de tecnologia, né, no caso aí do áudio para cinema, né, do lance 3D, né, que hoje em dia se aplica para game, enfim, para várias coisas. Né? Quando você tá na sala, quando eu estava agora rapidamente na sala, só para dar uma olhada como é que era, que eu não tive realmente tempo de olhar muito a fundo, no que você mexe o eixo virar, né, que é no W e E, eu acho, eles usam aqueles filtros de binaural, né, para poder parecer que você tá escutando o som se movendo no headphone, que é super interessante, e que é uma tecnologia que para games, etc, é muito, muito legal. Um rolê também, assim, só para... assim, tem muito pano para manga esse assunto, tá? Só para a gente ir passando pelos assuntos que a gente tinha aqui falado sobre a nossa mesa, né? Essa nossa mesa seria captação, né? Mixagem, masterização de áudio e tal. Vamos passar um pouco, a gente falou sobre a tecnologia captação, no geral, né? Isso, falou de captação, eu ia falar sobre isso agora, tipo, vamos ir ponto a ponto, porque eu acho que talvez seja algo que seja interessante também. Falando no geral sobre as tecnologias, né? Então a gente tem uma passada geral nas tecnologias, falando sobre como isso é uma coisa nova, que evoluiu aí dos tubos de cera, etc e tal, até hoje que você já entra e já faz tudo dentro do computador, com plugins, etc e tal. Antes de começar esse passo a passo, eu estava pensando aqui em duas coisas. Eu estava pensando aqui em duas coisas. Tá, Marcos Paak fez uma pergunta aí, então vamos nela primeiro e depois eu termino meu raciocínio. Marcos Paak, boa tarde. Qual é a maior dificuldade de se ter equipos analógicos vintage no estúdio? O Adriano tem todos, então ele é o cara que pode... eu vou dizer já qual é a maior dificuldade. A maior dificuldade de ter equipamento analógico no estúdio é não ser Adriano Leão, que sabe mexer e consertar os equipamentos analógicos. Porque eu, por exemplo, se eu tivesse eu ia ter que de 2 em 2 meses chegar e chamar Adriano para Adriano, tá funcionando não, deu algum pau aqui, eu não sei o que está acontecendo. Boa tarde, Marcos. Então, Marcos, respondendo a pergunta aí, Lucas já adiantou. A maior dificuldade é a manutenção, cara. Dificuldade é a manutenção, né? A gente tá falando de máquinas, né? Que determinados tempos e tempos você tem que fazer uma manutenção, lubrificação da máquina, limpar, não deixar criar umidade, esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa, tá lá, uma máquina, né? É como um automóvel, né? De vez em quando você tem que levar ele para revisão, para ver se está tudo bem, se está tudo ok, é a mesma coisa no equipamento analógico. Isso de tudo, não só de gravadores, né? Gravadores mais ainda, porque é uma máquina complexa ainda mais, é uma máquina bem complexa, um gravador, sensível e complexa. Né, um gravador é uma máquina bem complicadinha assim, de mexer. Né, e esse lance da manutenção é difícil porque tem poucos técnicos, né, poucos técnicos disponíveis que façam esse tipo de manutenção.
né? Antigamente tinha mais, era mais fácil conseguir achar algum técnico que mexesse com isso. Mas de uns anos para cá, 10 anos para cá, não se encontra mais, né? Porque eram os caras das antigas, eram os senhores já, a galera já se aposentou, já faleceram. E né, como não foi continuada a fabricação dos gravadores, hoje em dia os gravadores que você acha são gravadores usados. Até o momento, eu vi uma matéria de uma fábrica, não sei se era suíça ou era italiana, que os caras estão querendo lançar de novo um gravador novo. Até um modelo massa, lindão o gravador lá. Só que tem esse lance do mercado, a galera vai comprar esse lance que é um troço caro, né? Um troço caro. Mas como tem esse rio todo, né, da tecnologia, né, a analógica, é o mercado. E claro que existe o mercado. Se você entrar na internet, você vai ver que tem galera que paga milhões, velho, por som valvulado, umas caixas gigantescas, tudo. Enfim, tem mercado da parada. E eu vi que tem uma galera interessada em fazer de novo, botar os gravadores de novo à venda. As fitas nunca pararam de fazer, né? Os gravadores que tinham antigos ainda estão nos estúdios, lá a galera ainda faz manutenção, estão lá rodando. Pararam de fabricar os gravadores, mas as fitas você consegue bastante fita de todos os modelos. Acho que a dificuldade é essa, que feito o Lucas falou, é manutenção, né? Tem que ter manutenção, como a mesma coisa o microfone também tem que ter uma certa manutenção, tem que ter um cuidado de manuseio, né? A umidade é inimiga do equipamento analógico. Isso de qualquer equipamento, desde o microfone, do seu headphone, do seu monitor, e se for um gravador, pior ainda, você tem que manter longe da umidade. Por isso que a galera joga numa sala com ar-condicionado e tem que estar lá ligado ao ar-condicionado o tempo todo, ou a sala sempre fechada, né? Principalmente para gente que mora perto do litoral. É inimigo da gente. A maresia e a umidade é inimigo de quem trabalha com equipamento analógico. Aí você tem que estar periodicamente fazendo essa manutenção, calibrando os equipamentos, limpando. Essa é a maior dificuldade. É isso aí. E aí, voltando só para o raciocínio que a gente estava fazendo um pouquinho antes da pergunta, eu acho que a gente pode falar sobre as partes, né? Parte a parte, captação, mixagem, master, áudio, e aí a gente ir dando uma guaribada para... Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Temos mais 40 minutos, e a gente pode dar uma pequena passada em cada uma dessas partes, né? Bom, uma coisa que é interessante, a gente está falando aqui de equipamento analógico e tal, só antes de começar a captação, a gente falou sobre tecnologias, etc, etc. Tem um meme que tem uma página de plugin em inglês que, traduzindo, ele é mais ou menos assim. Ele é um meme que diz assim: conseguimos agora fazer uma gravação que não tem nenhum ruído. Isso é na década de 90. Logo depois, um cara triste assim: vamos fazer plugins para inserir ruído na gravação, porque a gravação digital ela não tem nenhuma característica, ela é limpa, completamente limpa. E como a gente falou, a grande parte dos plugins que simulam alguma coisa analógica, eles têm ruído, porque o equipamento que inspirou eles tinha ruído, inseria ruído na gravação. E aí vem uma questão de psicoacústica, que aí é uma onda que você fica olhando quando o cara fala psicoacústica. Quem nunca ouviu falar a respeito já provavelmente fica olhando dizendo: meu Deus, esse cara aí usa umas coisas boas. A psicoacústica não é um negócio careta, não. E nem é. A psicoacústica é só falando sobre o aparelho perceptivo da gente e como a gente às vezes é enganado por esse aparelho. E não é só o auditivo, tá? Uma pessoa que está, por exemplo, exposta por muitas horas a um cheiro ruim, uma pessoa que trabalha num caminhão de lixo, por exemplo, e tem um cheiro ruim que ela está ali exposta a ele por muito tempo. Eu acho que tua câmera deu uma travada de novo, isso, Adriano? Não, voltou. Travou de novo. Não, tá picotando, mas tá funcionando. Vamos lá. Oi? Uma pessoa que está exposta por muitas horas a um cheiro ruim, por exemplo, o cérebro dela vai diminuir a sensação desse mau cheiro, para que ela não fique incomodada com aquilo, porque aquilo ali vai incomodar ela por algum pouco tempo e depois aquilo ali vai virar uma coisa normal. A mesma coisa acontece com cores, a mesma coisa acontece com sons. Se você está numa sala que tem um determinado som eletrônico de uma TV, que fica ali um restinho de som o tempo todo na sala,
você vai escutar aquele som por um momento. Se eu entrar na sala, por exemplo, se eu entrar numa sala que tem barulhos que eu não estou acostumado, eu vou escutar aqueles sons por um tempo, mas se eu permanecer naquela sala por 2 ou 3 horas, tem uma hora que aqueles sons vão desaparecendo. Uma forma fácil de explicar isso é, por exemplo, para quem aí está aí assistindo, se você comprou um computador, nas primeiras vezes que o cooler desse computador ligar de forma mais forte, você vai escutar. No que você estiver trabalhando com esse computador por 2 meses, você nunca mais vai escutar o cooler, porque vai virar parte dos barulhos aos quais você está acostumado a ter no seu ambiente de trabalho. Então, esse mesmo princípio atrapalhou, digamos assim, essa mudança do digital para do analógico para o digital por causa disso. Você tinha um ambiente onde existia ruído inserido no ambiente o tempo todo, e de repente você vai para um ambiente onde, se você quiser ruído, você tem que inserir, porque o ruído não existe de forma nativa. Certo? E é por isso que os plugins simulam esses tipos de ruído também. E aí um erro, por exemplo, muito comum em quem é iniciante, já aconteceu comigo algumas vezes, por exemplo, dando aula aqui na UF, no projeto de extensão, eu ia pegar uma sessão de alguém, um aluno vinha me mostrar uma sessão de mix dele, e aí quando eu abro a sessão, antes de ligar a sessão, antes de dar play na sessão para escutar, só de abrir a sessão já tem um ruído ali, gigante na sessão, e aí quando você olha, você faz, o que é que está acontecendo aqui? E assim que você liga, assim que você abre a sessão para você olhar o que está acontecendo nela, tem lá, sei lá, 25 canais, e em cada canal tem 2 plugins que simulam ruído com o ruído ligado. Um equalizador e um compressor em todos os 25 canais. O que é que acontece aqui? Quando esse equipamento era analógico, ele era muito difícil de obter e caro, e difícil de manter e caro. Então ele sim acrescentava uma característica que era uma característica desejável, digamos assim, mas ele acrescentava essa característica de forma que ele ficava, como é que eu vou dizer? De forma que ele ficava muito caro para você ter muitos. Então você não tinha 25 para botar um em cada canal da sua mesa de 25 canais. Você tinha 5, 8, num estúdio que tinha uma estrutura muito grande, você tinha, sei lá, 8 equalizadores / compressores, desses que tem essas características mágicas que quando você passa alguma coisa por ele, realmente sai do outro lado com uma característica que você curte. Então, quando você inseria ruído numa gravação na época analógica, você inseria ruído de entre 2 a 8 equipamentos desses, porque você não tinha necessariamente um para cada canal. E aí, quando você vai para o mundo digital, que tem simulador, e muitas vezes você chega e bota lá, tem 40 canais, tem um equalizador estilo SSL em cada um dos 40 canais. Então já tem muito mais ruído do que o que teria numa gravação digital. Então, assim, isso é um erro comum, você peca por excesso, né? Tanto que, como a gente falou, a maioria dos plugins não só inserem o ruído, como eles também têm um botão para desligar o ruído do analógico. Isso. E esse botão de desligar o ruído é justamente porque você não precisa que esse ruído seja inserido em todas as fases do processo. Você provavelmente vai botar esse ruído em um subgrupo, vai botar esse ruído numa parte mais final, que é para você colar todo mundo junto, né? Então, assim, esse aspecto também é importante. Até essa adaptação do quanto de ruído a gente quer é algo que a gente tem que se preocupar quando a gente tá tendo ruído aí na gravação. Desculpa, a gente tem um ruído do prédio hidráulico aqui no meu prédio. Então, acontece. Poderia ser um carro da pamonha, mas não é. É um cano do vizinho daqui de cima, que quando o cara toma banho, faz ruído na minha casa. Enfim, voltando aqui ao raciocínio, então, assim, você tem que fazer essa organização de ruído também, esse gerenciamento, isso vai fazer parte da mixagem. Começando parte por parte, então, captação. Quais são as coisas que influenciam na captação, e essas coisas influenciam desde o analógico e continuam influenciando no digital. Na captação, e aí eu vou dar uma parte bem rápida aqui para passar para o Adriano também acrescentar o que ele achar que deve. Assim, quando eu estou fazendo uma oficina com os alunos aqui de captação, a primeira coisa que eu falo é: a captação começa antes de você sair de casa. Na verdade, começa quando você está planejando o que é que você vai levar para quando você for sair de casa. Então, muito importante pré-produção,
muito importante você saber o que é que você vai precisar para aquele trabalho, então você tem que se informar sobre o trabalho para saber quais são as demandas que aquele trabalho tem. E você é tão bom quanto a mais fraca dos equipamentos que você vai levar. Então, assim, se você está levando o melhor microfone do planeta, mas está levando o pior gravador do planeta, o seu gargalo vai ser o pior gravador do planeta. Não adianta você estar levando o melhor microfone do planeta. Se você tiver o melhor microfone e o melhor gravador do planeta, e o seu cabo for o pior cabo que existir na Rua da Concórdia, que aqui não é a Rua da Concórdia, qual é o nome da rua daqui? De João Pessoa. Enfim, da rua que você vai comprar lá seu equipamento, que vende o cabo, o seu calcanhar de Aquiles vai ser o seu cabo mal soldado lá, que pode dar curto, pode não ter os 3 pinos ligados da forma certa, acrescentar ruído, pode não ser balanceado e virar uma antena que você vai captar voz junto com a rádio FM do local onde está gravando. Então, assim, se prepare. Se você se preparar para ir fazer a captação, você souber qual é a linguagem que você vai estar indo fazer, é uma linguagem de publicidade, é uma linguagem de cinema, é uma linguagem de música. Então, assim, adapte a sua realidade, a captação que você vai fazer. Para isso, você tem que estudar as características dos seus equipamentos, tanto de gravação como de captação, no caso dos microfones. Faça a pré-produção, seja sério com a sua pré-produção e, dentro do possível, tente seguir o planejado. Quando eu falo dentro do possível, tente seguir o planejado. Eu falo isso porque, assim, a gente estuda para trabalhar como se a gente fosse trabalhar na Broadway, mas a gente trabalha por exemplo, nós dois aqui, João Pessoa, Paraíba, Brasil, e a gente tem que se adequar a essa realidade. É mais quente, Sim. É mais úmido, a gente de repente não tem acesso a determinados equipamentos, ou só tem se a produção tiver dinheiro. Se a produção tiver dinheiro, a gente tem acesso a um pré melhor. Se a produção não tiver dinheiro, a gente tem que ir com um pré mais barato. E aí você tem que adequar a sua captação a essa situação. Então, assim, essa é a introdução que eu normalmente faço quando eu falo de captação. O que é que tu diria em relação à captação específica, Adriano? Cara, então, tu falou tudo. O que eu acrescentaria é só o ambiente que vai ser captado, né? A acústica do lugar que vai ser captado, que vai influenciar pesadamente também nisso aí, né? No tipo de equipamento que você vai escolher para poder fazer a captação, né? Feito você falou, da pré-produção, você também saber onde é que vai ser captado né, o seu som. Se é no teatro, se é na rua, se é no quarto cheio de eco. Se for no quarto cheio de eco, se colocar o melhor microfone do mundo, o melhor gravador do mundo, vai ficar ruim, não adianta. Enfim, isso também é uma coisa a se ver, se for, né, com a produção, de discutir com a produção, se o ambiente é adequado, né, a fazer aquela captação ou não. Porque tem vezes que, e se você está trabalhando numa produção, por exemplo, qualquer produção, na verdade, ou de banda, ou de publicidade, ou de cinema, meio que também se impor, porque tem vezes que a galera, assim, sendo realista, tem vezes que a galera meio que deixa do lado o áudio, deixa por último o áudio. E se você não se impor no set lá de filmagem, ou no estúdio, na hora da captação, você acaba comprometendo o seu trabalho. Né? Muitas das vezes a galera, né, por exemplo, por um câmera, se o cara tá contra uma luz, ou então a iluminação não é boa, o cara vai reclamar, a luz tá boa, tá fazendo sombra no ator, todo mundo vai parar o estúdio todo, vai mudar tudo, vai girar tudo, vai quebrar um muro, vai derrubar uma árvore para ficar lindo lá a luz. Pro áudio nem sempre a galera faz nada, saca? A galera te vira aí. E tem vezes que você tem que se impor, assim, tem que levantar a voz lá, não, velho, senão vai ficar uma merda, vou ter que, como é que é? Vai ser aí no final a culpa é minha, que ficou uma bosta a cena. Não rola, saca? Tem vezes que tem que se impor. Aí a mesma coisa com banda também. Tem vezes que, sei lá, o cara tá no teu estúdio, tu conhece o equipamento, como é que tá lá, onde é que já tira o som. E tem vezes que o cara, não, eu quero sair bonito na foto, eu quero botar minha bateria ali, daquele lado ali, do lado de fulano, porque ali fica mais bonito o meu cabelo. Sim, mas a gente tá falando de som, aí pro som o outro lado é melhor, saca? Aí nessas horas assim, você também tem que se impor. Acho que é uma coisa importante na hora de captar. Da captação, né? Lucas falou já dos microfones, é isso mesmo, sem tirar nem pouco, Lucas falou, é correto, só acrescentaria esse lance do ambiente, né? Meio que acústica, assim, se preocupar com isso também, porque vai ter ambientes muito bons, vai ter ambientes médios, que você ainda pode corrigir alguma coisa depois no software, e tem ambientes que vai ser impossível você captar, não adianta, você pode levar o melhor gravador do mundo, o melhor microfone do mundo, se o ambiente é ruim, vai ser captado ruim o som, não vai ter como melhorar, é isso.
Falando isso, me lembrou de outra coisa também. Me lembrou de outra coisa também que é importante. Faz super sentido. Eu adorei. Vou botar ali minha bateria pro cabelo, vai ficar bom, mas é mesmo. É, Tem que cuidar com rola sim, rola sim. Tô Já ligado, teve essas situações assim, saca? tô ligado, demais. O que eu ia acrescentar a isso, a todas essas considerações que tu fez, a questão da imposição, obviamente, você vai ficar mais seguro para fazer, quanto mais experiência você tiver. Então, assim, isso serve para qualquer área, tá, gente? Seja fotógrafo, seja Isso, videomaker, isso. seja áudio, seja, sei lá, vou fazer bolo, porque bolo é minha inspiração. Eu acordo todo dia querendo fazer bolo. Os seus primeiros bolos não vão ser tão bons quanto o seu milésimo bolo e quanto o seu, sei lá, centésimo de milésimo bolo. É a vida. Ela é assim, quanto mais Isso. você faz, mais seguro você fica, né? É... Essa questão da imposição, às vezes, é uma coisa que realmente é importante. E do ponto de vista do músico, digamos que é possível que tenhamos músicos aí. A gente tem hoje um cruzamento de coisas acontecendo que Adriano me falando me lembrou de uma situação também que é às vezes recorrente, que a gente tem que estar atento como tecnólogo, técnico de áudio, enfim, como quem está fazendo, operando sessão. A gente tem que estar atento que é o seguinte: a gente hoje vive a transição de uma geração de musicistas que se preocupavam só com tocar e não necessariamente se preocupavam com nada de gravação, para uma galera que já aprende escala de dó maior e aprende a mexer no Pro Tools ao mesmo tempo. Então, dando um exemplo aqui de um software, poderia ser qualquer outro software, tá, gente? Poderia ser o Reaper, o Logic, enfim, qualquer software tá valendo. Nesse meu exemplo aqui. E aí, quando o cara faz isso, quando o cara tem esse tipo de experiência, o cara ele já trabalha com gravação desde o momento onde ele começa a estudar como músico. Às vezes pode acontecer com alguma frequência, ou até quando o cara não mexe, mas já participou o suficiente de gravações para ter visto algumas manipulações sendo feitas de forma que corrijam algumas determinadas coisas da performance. Tem ficado cada vez mais visível uma certa. Não é má vontade, mas assim, é você contar com a ferramenta de correção, ao invés de para corrigir uma coisa que efetivamente foi um defeito, para corrigir uma performance que poderia ser repetida, para corrigir uma falta de inspiração num dia que você de repente poderia dizer: não, pô, hoje tô achando que a banda hoje tá cansada. Vocês trabalharam a semana toda e vieram gravar na sexta-feira de noite. Tá todo mundo aqui meio cansado. Vamos ver amanhã, sábado, depois do almoço, descansado para gravar. Porque de repente um dia desse que você atrasa um pouco, mas grava com a galera mais descansada, vai fazer todo mundo estar mais com vontade de fazer os takes, querer tirar um som mais legal da captação logo de cara. Esse raciocínio de capta do jeito que captar e resolve na pós é uma faca de dois gumes gigante. Quanto mais você deixa para pós, significa que mais tempo tem que ser gravada na pós e que provavelmente menos naturalidade vai ter aquela faixa, porque você enfim, se o técnico que está fazendo a mixagem na hora de editar, ao invés de só cortar os ruídos que vazaram de um microfone para o outro e começar a trabalhar nos timbres, numa gravação massa, ele tiver que, sei lá, afinar a bateria, corrigir o tempo da bateria, e quando corrige o tempo da bateria tem que mexer o baixo junto, porque o baixo toca junto com a bateria, aí mexe na afinação da voz, quando mexe na afinação da voz tem que mexer em todos os backing vocals, e aí o violão começa a não bater, e aí quanto mais o cara mexe, mais coisa aparece para o cara mexer, e aí primeiro você demanda muito mais recurso no sentido de tempo, e se você estiver pagando para quem estiver fazendo dinheiro mesmo, da pós, você demanda muito mais recurso da pós, uma coisa que de repente você fazendo com uma seriedade, com a vontade de fazer os takes do jeito certo, você já mata na captação. Você já sai da captação com um material muito mais próximo de estar finalizado do que se você deixar para fazer na pós, entendeu? Então, assim, num sentido mais romântico, talvez esse boom que a gente que a gente falou no começo da mesa, ele talvez até tenha acontecido mais por causa disso também. Existe uma certa
quando você grava de forma analógica, existe uma certa... Compromisso. Compromisso, eu acho, com a história. Acho que tem mais compromisso. Quando a galera quer gravar em analógico, os caras têm que ensaiar. Aquela coisa, não tem ferramenta de correção. Ou grava afinado, ou grava certo ou não grava. Gravou errado, vai ficar gravado errado. Aí eu acho que o músico já vem mais bem ensaiado quando vai gravar analógico. No digital ocorre exatamente isso que você falou. Os caras tem vezes que gravam, que é um erro isso aí, na verdade. Os caras acham que vai ficar mais barato, não, depois corrige. É mais caro por corrigir na pós-produção. E acaba comprometendo a pós-produção, feito você acabou de citar. Em vez do profissional estar focado em timbrar aquela sessão lá que foi gravada, o cara vai estar focado em botar o baixo no tempo, botar a bateria. Você perde muito tempo isso aí. Né? Uma bateria que foi mal gravada, o cara, feito você falou, o cara tá cansado, então não ensaiou a música. E aí gravou tudo errado. Cara, vai perder horas ali, o cara editando, fazendo aquilo na mão. O baterista podia simplesmente, se a música tem 3 minutos, grava 3 minutos, pô, tu vai perder 3 minutos só refazendo aquilo. 3 ou 6 minutos refazendo aquilo. E se tu deixar na pós-produção, o cara vai levar 2 horas, pô. Tu vai ter que pagar 2 horas em vez de pagar 3 minutos. Isso é um erro, eu acho um erro bem chulé, assim, isso aí. A galera fica viajando, não, depois faz. Beleza, quer fazer, faz. É mais grana pra gente que trabalha. No final, tu vai ganhar 2 horas a mais de trabalho lá, saca? Pela preguiça do cara, saca? Do músico. Que assim, né? Se a gente for colocar assim, os papéis, vamos dizer assim, qual o papel do músico que tá lá? Tocar, executar aquilo lá. O papel dele é só chegar lá, executou e caiu fora. Né? E o da gente é captar bem, e depois não pode fazer após. Mas, feito você falou, como tem essa formação de músico, que é músico e técnico também, massa, o cara vai ter o conhecimento. Claro que assim, tem uns caras que já sabe, já faz o arranjo pensando nisso. Isso é diferente, eu acho. Aí tem também isso aí, tem que abrir esse asterisco aí, que é o cara que já faz sabendo que pode fazer na pós. Isso é diferente. Tem esse músico também. Que aí sim, aí beleza, o cara sabe o que tá fazendo. Vou gravar desse jeito e ali eu vou mudar a afinação, vou dobrar com isso, bababá, vou esticar aqui o tempo, vai dar certo. Beleza. E tem cara não, tem cara que faz que é preguiça, ou então tem vezes que é limitação também, tem isso também, da limitação. Tem vezes que o músico não consegue fazer aquela escala. E aí começa, eita, tu copia e cola aquela nota, bota aqui, bababá. E quando vai fazer ao vivo não consegue fazer, porque é uma limitação do cara. Eu acho também isso uma merda. Ruim, né, velho? É o fake, né, velho? O cara tá fazendo uma coisa que não é ele, saca? Enfim, rola essas situações também. E aí também, para finalizar essa história ainda da captação e a gente ir para mixagem, e rola também outras coisas, tá, gente? Para quem tá aí, enfim, começando nesse rolê, que é o seguinte. Tem também um outro fator que é o seguinte. Antes, você não tinha, quando você estava no analógico, não tinha nenhuma capacidade de edição. A tendência do ser humano... A tendência do ser humano... Fale. Não, foi mal. Não, eu falei, então, tem edição, mas era mínima das edições no analógico, né? São mínimas, né? E comparando com as de hoje, são muito poucas. Era afinação, no máximo, era uma correção de tempo, de cortar, mas mesmo assim, tinha que... complicado fazer esses cortes para botar no tempo, né? Tem que ter várias fitas onde você ia cortar, né? Exatamente, e tem que passar para outra fita, ainda tem isso, o cara tem que ter mais de várias fitas para poder passar só aquele track para outra fita, cortar, volta no tempo e grava de novo naquele canal, naquela mesma fita. Enfim, é um processo complicadíssimo. A gente falei aqui hoje a gente perde 2 horas, sei lá, 1 hora botando a bateria no tempo, os caras perdiam o dia todo, o dia ou 2 dias, ou até uma semana, né, para corrigir um take. Né, os caras têm a vez que levavam 1 semana para corrigir um take. Enfim, é a limitação bem maior. E, além disso, e aí, assim, o que é que acontece, né? Na história, não é só no áudio, tá, gente? Quando você olha para as tecnologias, é muito comum que quando surge uma nova tecnologia, você, num primeiro momento, todo mundo exagere muito no uso daquilo, e depois a galera vai usando aquilo ali de uma forma mais como é que eu vou dizer? De uma forma mais racional, mais tranquila. Vou dar um exemplo aqui de áudio, tá? Quando você só tinha reverberação, quando você tinha reverberação que era gravada numa sala. Então você tinha que botar um falante numa sala, botar um microfone a X metros de distância desse falante numa sala lá, e aí tem umas lendas do rock que fulaninho gravou num castelo e tinha um unicórnio que passeava naquele corredor e fazia um reverb lindo. Enfim,
E aí você só tinha reverb desse jeito. Você gravava um falante falando na sala e você gravava a sensação dessa sala no microfone. Alguns anos depois surgem os simuladores, os reverbs feitos de eletrônico, né? Os reverbs tanto ainda eletrônicos mesmo, os de plate, os de mola, enfim, os que ainda eram equipamentos só de eletrônica, e mais para frente um pouquinho, ali pela década de 80, os digitais, que já transformavam o sinal de analógico para digital e faziam uma manipulação lá de zeros e uns para devolver do outro lado com uma sensação de reverb. Quando surgem esses reverbs digitais, por exemplo, surge a capacidade de você fazer um cálculo se essa música está em 88 BPM, para o caixa durar de um caixa até o outro do refrão, eu preciso de 233 milissegundos. E você criava lá um reverb falso, obviamente, que simulava uma sala que dava exatamente o reverb que você precisava naquele tempo para chegar de um caixa até o outro. E quando isso começa a aparecer, todas as gravações por 15 anos tem esse reverb. É um negócio assim, onipresente, né? Você chega ali na década de 80, de 81 até 93, todas as gravações do reverb, o cara nem pensava, ele olhava o tempo da música, qual é o tempo da música? 120 sem mínima, dá tantos milissegundos, já tinha uma tabela no estúdio lá, já mexia no reverb, botava no tempo, gate de reverb, e é isso, é assim que faz e tchau. Então, assim, é comum que isso aconteça com as tecnologias quando você está trabalhando com áudio. A mesma coisa aconteceu com a edição. A gente começou, não tinha pouquíssima edição, quando começa digital, começa a ter possibilidade de edição. 10 anos depois, basicamente já dava para fazer qualquer coisa, você botava o cara no tempo, afinava o cara, se o cara não... Enfim, fazia tudo, e aí hoje você escuta, tudo tem essa coisa de ser muito coladinho demais, perfeitinho demais, no tempo demais, o que não necessariamente é um erro, tá, gente? Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é uma característica dessas edições digitais. O cara gravou um vocal, a voz da pessoa tá linda, e antes dele tentar trabalhar com aquela voz linda que ele gravou, ele já abre um programa de afinação e manda corrigir 100% de todas as variações que teve de afinação naquela voz que já tá linda. Então, na hora que ele faz isso, ele tira um pouquinho da expressividade daquela voz. E aí, assim como as tecnologias, é um caminho que tem ida e que tem volta. Então, assim, estamos aí, sei lá, 15 anos escutando todos os hits com a afinação perfeita. De repente, a Adele lança uma música que faz Hello, e ela tem umas variaçõezinhas pequenas de afinação, e todo mundo fica, meu Deus, essa mulher canta muito. O que é que ela fez que ninguém faz? Aquela gravação não está corrigida, galera. O produtor do disco diz isso. Não, isso aqui foi uma gravação que ela escutou lá, fez 3 takes, e a gente escolheu parte desses 3 takes, mas a gente não mexeu em mais nada. A gente não tirou respiração, a gente não tirou variação de vibrato, a gente não tirou nada. Do jeito que ela gravou, tá lá. E quando as pessoas escutam, elas percebem isso. O ouvido da gente é atraído por pequenas variações de imperfeição. Porque somos seres imperfeitos, né? Somos seres imperfeitos, exatamente. Então, quando a gente escuta isso arrepia o braço da gente e faz, meu Deus, essa pessoa canta muito, essa pessoa está fazendo alguma coisa diferente. E o que ela está fazendo diferente é justamente se comprometer com um take. Quer dizer, não, vou fazer um take bacana e é isso. Esse take aqui é o que vai para o final. E isso começa na captação. Então, até isso, a captação influencia até no final. O cara que fez esse último disco, o cara que produziu os últimos 2 discos da Adele, por exemplo, estou dando aqui de exemplo a Adele, porque a Adele é uma coisa que é meio onipresente, né? Quem gosta de rock, gosta de Adele, quem gosta de forró, gosta de Adele, todo mundo gosta de Adele. Então, assim, como ela tem sido um artista meio onipresente, um artista que todo mundo conhece pelo menos uma música, ela tem muito isso. O cara que produz ela, que é o Gregory Custin, fez muito disso com ela, assim, botar faixas que foram um take com um comprometimento que normalmente a gente, quando está pensando, deixa para organizar na pós, não está fazendo. E isso vai influenciar. Isso é algo que você fez na captação e que vai modificar toda a sonoridade da sua faixa nas outras 2 partes do processo. Isso. Mixagem. Comece aí com mixagem para poder a gente bater esse papo sobre mix. Então, esse processo que a gente, né, já falando da captação, já deu pulo para mixagem, né? Esse que a gente estava falando de processar, seria a pré-mixagem já, essa parte aí. E a mixagem, né, para quem
será iniciante, né? Ou então tá ouvindo pela primeira vez essas fases aí do áudio, né? A mixagem é a parte que a gente vai pegar o material que foi captado e armazenado, né? Foi editado esse material. Depois de ser editado, ele vai para ser mixado, vai ser mixado agora o material, né? Você captou, editou, tirou o que é que não queria, o take errado você jogou fora, sei lá, a frase errada, a palavra errada que estava no meio lá do vocal você já deletou, e aí manda para a próxima fase, que é a mixagem, né? O mixador ele vai pegar esse material e vai misturar, né? Vai tentar deixar isso aí tudo audível, que seja confortável a audição se for uma música, por exemplo, né, que todos os instrumentos façam o seu papel ali, estejam no lugar certo, na posição certa, né, a posição certa que eu falo, posição espacial, por exemplo, né, a posição espacial e a posição também até de imposição, né, se é um instrumento solo, ele vai aparecer um pouco mais naquele determinado momento, e tudo isso aí vai ser determinado na mixagem, né, que só abrindo parênteses também, a mixagem também pode ser feita na captação, algumas das vezes, alguns materiais, a mixagem é feita na captação. Um exemplo, uma apresentação ao vivo, sei lá, de um trio acústico, uma orquestra, por exemplo, a gente pode fazer a mixagem ao vivo, na captação. Né? Também tem essa opção de você fazer a mixagem na captação, mas para isso tem que levar em consideração aqueles passos que o Lucas falou adiante, escolher o microfone certo, a acústica certa da sala para poder executar um trabalho desse jeito, de já captar um negócio mixado, né? Ter o mínimo de edição. É um caminho também, né? Depende do material que vai ser feito, vai ser captado, pode seguir esse caminho também. Mas na maioria das vezes o que ocorre, né? Vamos dizer, o comum é captar, armazenou e vai para o próximo passo, que é a mixagem, que aí você vai, né, numa DAW, né, o comum hoje numa DAW que vai simular uma mesa de som, que vai ter lá os vários tracks, né, os vários canais, os vários instrumentos diferentes, para você misturar esses canais, né, e vai ter outros recursos, recursos também que pode ser tanto usado na edição, quanto na mixagem, como correções de equalização, de dinâmica, também pode ser corrigido também na mixagem, né, com os processadores, de um modo um pouco diferente da edição, né. Na edição você pode editar direto lá vamos dizer, a questão de ganho, por exemplo, de um take, de uma certa parte lá no momento da música. E na mixagem meio que você vai fazer isso automático, né? Você pode automatizar essas correções, não é um corretor, um compressor, por exemplo, é um corretor automático lá de dinâmica, né? Que é muito usado na mixagem, né? Para fazer a mixagem. Um corretor, um equalizador também, que você já vai timbrar aquilo ali, você pode colorir também, mudar o timbre daquela captação que foi feita, ou até, algumas das vezes, fazer uma correção daquela captação, uma captação que foi algum vacilo que o microfone não captou bem, né, não estava na posição certa, não captou bem os agudos, você pode puxar esses agudos depois na pós-produção, né, mas sempre, galera, lembrando que o melhor som é na captação. Você consegue tirar o melhor som do material mais bem captado. Também não existe milagre. Mesmo com toda a evolução da tecnologia que a gente tem até hoje, não existe ainda o plugin Magic Laser, que você vai dar apertou o botão e o negócio vai ficar lindo lá. Se você captou ruim, vai ficar ruim. O que pode é você mudar aquilo lá. Mudar uma cor diferente naquele material que foi captado ruim, vamos dizer assim. Mas também não vai ficar um negócio lindura total, não tem como. Isso a gente falando também de hi-fi, né, vamos dizer assim, de alta fidelidade. Se você captei um ambiente lá e eu queria que reproduzisse do mesmo jeito. Para isso é difícil, tem que ter a captação, tem que estar perfeita, né, para poder chegar na pós-produção e você apenas melhorar aquilo, né, melhorar aquela captação lá para ir para a mídia que você deseja e ser reproduzido da melhor forma possível, né. Aí, mas esse negócio foi captado ruim, o máximo que você pode fazer é modificar aquilo para ficar o menos ruim, ou então pegar aquilo de uma forma mais radical até transformar em outra coisa. Né? Muitas das vezes, até na história mesmo da mixagem, a gente vê, acontece isso também, da galera pegar aquele som captado e transformar em outra coisa, e acaba virando um hype o negócio, sei lá, um som de guitarra que tava, sei lá, a história do rock, por exemplo, né? O lance do The Kinks, né? O cara que rasgou o alto-falante com canivete e virou a distorção, né? Que a gente escuta hoje. Isso é um caso, isso aí. Né? O cara, caso que foi, claro que foi assim, proposital. O cara foi lá, deu um chute no alto-falante, rasgou o alto-falante e virou uma guitarra distorcida. E hoje em dia tem milhares, milhões de pedais aí para simular esse som distorcido. Que no início era o canivete, né? Os caras rasgavam o alto-falante com canivete e distorciam o som da guitarra. Né? Isso é uma transformação. Vou transformar. O som é para ser tosco, então vamos. E transformou e virou uma. Como é que é? Virou
uma É uma característica. estética, vira uma estética nessa história, né? Acaba virando uma estética. Também rola isso também, acontece isso. Uma voz, por exemplo, uma voz que até uma característica, por exemplo, uma voz de hip hop, que os caras seguram o microfone e fica aquela voz, né, bem um médio, assim, aquele médio pronunciado, por exemplo. É uma estética daquela parada lá. Acabou virando uma estética aquilo lá. Né? Se tu grava um rap que não tem aquele médiozão lá, nem parece que é da parada. Né? Acabou virando estética. Né? O que seria um erro, vamos dizer assim, acabou virando estética. E acontece isso também, pode acontecer isso na mixagem também, você transformar aquele erro numa estética e dá certo. De uma forma, assim, né? Eu, 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 eu separaria, então, a mixagem, é bem isso que a Adriana falou, eu separaria em dois momentos. A mixagem tem duas coisas que quem vai estudar áudio e está a fim de aprender mais a respeito, tem duas coisas que o cara tem que fazer. A primeira coisa é, aprendam as ferramentas. Quais são as ferramentas? Todas elas. Todas de edição, todas de reverberação, leiam sobre elas, leiam sobre equalizador, diferença de equalizador, paramétrico, semiparamétrico, gráfico, compressor, ótico, rápido, lento, ataque, release, o que é o envelope do som, que você vai mexer com compressor, etc e tal. Então, assim, parte do rolê quais são as características técnicas para você mixar bem, se você vai finalizar em analógico, se você vai finalizar em digital, se você vai mandar para o YouTube, se você vai mandar para o StreamYard, enfim, para o Spotify. Então, parte do rolê é um rolê de conhecer as ferramentas. Então, se você quer trabalhar como um cara que vai fazer mixagem, conheça as ferramentas de mixagem. Faz isso como? Primeiro lê o manual, depois vê muita aula e depois mexe. Mexe, vai apanhar muitas vezes e de vez em quando vai ter você vai estar fazendo uma coisa e vai ter uma revelação, tipo, meu Deus, eu sempre pensei que era para fazer isso desse jeito e quando eu fiz isso desse outro, aconteceu. Então, assim, mexa muito e aprenda as ferramentas. Estude muito, leia os manuais, estude muito. Física, dá uma sacada também, física do som ajuda muito. Como é que o som funciona. Ajuda muito porque você vai pegar as ferramentas para manipular essas características. As ferramentas são tudo baseadas nisso. Uhum, né? Pelo menos o básico de como é que o som funciona ajuda muito. Fase, etc e tal, e aí pronto, essa é uma parte que você com livro, com tutorial, com conhecer pessoas e estar ali no meio e estar interessado, que também é a parte que no final das contas é a parte mais importante de todas. Se você estiver interessado, sim, eventualmente você vai dominar as ferramentas e você vai fazer cada vez melhor o uso delas. Essa é parte do rolê. A outra parte do rolê é o rolê estético, o rolê artístico, que é o que a Adriana estava falando aí agora. É perceber no que você está escutando como soam as coisas numa mixagem de MPB, como elas soam numa mixagem de reggae, como elas vão soar numa mixagem de pop, como elas vão soar numa mixagem de dance, e assim vai, todos os estilos, porque esteticamente os estilos têm características próprias. Você não vai mixar, então aprendi a mexer com equalizador e com compressor, eu vou agora conseguir fazer todos os baixos na minha vida. Não é assim. Se você não souber como soa um baixo de reggae, você vai pegar uma mixagem de reggae e vai ficar lutando ali com a galera da banda querendo uma coisa e você não necessariamente conseguindo entregar porque você conhece as ferramentas, mas não conhece a estética do que você está mixando. Então, assim, escute muita música, escute muita referência. Se você vai trabalhar com audiovisual, veja muito audiovisual, veja muito cinema, veja estilos diferentes de cinema. Se está trabalhando com música, estilos diferentes de música. Música com mais dinâmica, com menos dinâmica, eletrônica, acochada, frouxa, performance real, feita analógico, não feita analógico, feita toda digital. Então, assim, escute o máximo de referências possível para que quando surgir a necessidade de você trabalhar com alguma dessas estéticas, você conheça mais ou menos quais são as linguagens que ela vai estar trabalhando. Então, basicamente, acho que isso resolveria conceitualmente o que seria a mixagem, né? Isso. E aí a masterização, eu vou dar um conceito bem simples aqui, como eu sei pouco sobre masterização, estava até aqui antes de começar a aula aqui, falando para Adriano, quando é que vai ter aquele curso de masterização aí que eu estou precisando? Estou precisando fazer esse curso de masterização aí para aprender mais um pouco. A masterização seria quando você finaliza o processo de mixagem, cada faixa já soa bem, no caso de um disco, tá? Estou falando aqui de um disco. Cada faixa já soa bem de uma forma individual. É você pegar essas faixas finalizadas e fazerem elas soarem bem e uniformes como um todo. Né? Você transformar
essas faixas todas num determinado alinhar elas de uma forma que elas pareçam parte de um trabalho único. Isso no conceito de um disco. Tirando do conceito de um disco, trazendo para um conceito mais internet, barra streaming, barra single, é você modificar essa faixa de forma que ela apareça numa plataforma dessa de uma forma adequada, né? Com a altura que a plataforma está ali transmitindo, com as frequências de uma forma que você traduza a sua mixagem para aquela plataforma e por aí vai. Então, assim, essa é um conceito bem basicão de masterização, mas eu vou deixar a masterização mais na mão de Adriano, porque ele que é o professor de masterização. Inclusive, por favor, quando tiver o cursinho aí de masterização, me chame, que eu quero. Simbora. Então, basicamente o conceito é esse que você falou, da masterização, né? Vamos dizer assim, vamos invernizar o produto para ele ir para a rua, para apresentar para o público. Né? Terminou a mixagem, o produto está pronto ali, e agora você vai, né, dar o polimento final para ele ir para o público, é a masterização. Né? E basicamente é isso que você falou, quando é um álbum, a gente vai tentar colocar ele dentro de todas as músicas que soem parecidas, e também adequar esse áudio para a mídia que ele vai ser feito, para a mídia que o artista quer expor o áudio, se vai para a mídia de vinil, se ele vai para stream. Até em streaming tem que saber qual canal que vai. Spotify, os caras têm uma necessidade, né, dinâmica do Spotify, que é diferente do YouTube. E se você vai mandar só para prensar CD, por exemplo, tem bandas que nem prensa CD, se vai prensar vinil, fita cassete, até a fita cassete a galera voltou, né? Tem masterizações diferentes para mídias diferentes. Mídias diferentes. Cada mídia que você vai fazer, você tem que fazer uma master diferente. Para a galera do audiovisual também, né? Se você vai mandar fazer um spot, vai para a rádio, você vai mandar de um jeito, de uma forma, a dinâmica é uma. Se você vai mandar para a TV, é a dinâmica completamente diferente. Inclusive, alguns canais de TV têm suas próprias regras quanto a isso, né? Para a galera que trabalha com comunicação, com publicidade, né? Tem canal que eles vão determinar, eles vão mandar um manual para você que trabalha com áudio, fazendo publicidade para aquele canal, uma Rede Globo, um SBT, qualquer coisa que seja. Eles vão te dar um manual e eles vão te dizer como é que você tem que fazer a masterização daquele arquivo lá para mandar para eles. Porque senão, tu vai mandar o arquivo para a TV, eles vão mandar de volta, vai ser reprovado e teu comercial não vai passar na TV. Né? Para cinema, a mesma coisa. Para stream também. Para stream, para YouTube é bem. Acho que deu uma travada aí em Adriano. Não sei se ele caiu ou deu uma travada. Bom, enfim. Essa questão de exemplo é diferente aqui na missão. Chegou o áudio agora. Chegou. Chegou? Chegou o áudio. Pronto, o que eu tava falando é isso, né? Dos streams também, que é o principal, acho que é o stream. Basicamente isso, né? Também tem que adequar. Além de adequar o timbre, né? Na marcha também vai polir esse timbre final. A gente tem que adequar a mídia vamos dizer, a mídia final, o suporte final que o cliente vai expor aquele trabalho, né? O tipo de música, ou se é um filme, se é uma propaganda, enfim, a masterização vamos dizer assim, vai adequar aquela mídia para tocar em determinado canal. É isso o trabalho da masterização. Claro que dentro da masterização você ainda pode corrigir algumas coisas da mixagem. Tem vezes que a mixagem está pronta, mas chegou na master lá, você não pode corrigir os graves, os agudos não estão desse jeito. Hoje em dia tem ferramentas mais, vamos dizer assim, com uma tecnologia mais bem trabalhada, que você pode fazer correções até que seria feita na mix, por exemplo, aumentar um vocal, sei lá, diminuir a bateria, a guitarra, né, uma pós-mixagem você consegue fazer hoje com os softwares de masterização, né? Evoluíram tanto que você ainda consegue, vamos dizer assim, ficar até um pouco mais livre de mexer na mixagem, né, na masterização. Ainda tem uma certa liberdade. E tem uma outra, assim, só para finalizar, né, a masterização, um outro tipo de masterização também, que é corriqueiro agora para música, é fazer a masterização em streaming. Né? A banda manda meio que a mixagem quase que aberta, semi-aberta, para o profissional de masterização. Né, que antigamente os caras só mandavam só a mixagem final no arquivozinho lá com o canal direito e o canal esquerdo. Hoje em dia a gente recebe a mídia para masterizar, tem vezes que com 8 canais, com 16 canais. É praticamente uma remix que você vai fazer nessa etapa de masterização. Também pode ocorrer isso. Né, seria até uma pós-mix, né, para você finalizar aquele trabalho. É isso também que pode ocorrer nesse processo de masterização.
E é isso. Esse processo final aí, quando você está falando desse que vem aberto, são os stems, no caso, né? Os stems, exato, os stems. Massa. Os stems você está pegando os subgrupos, né? Você pode fazer outra mixagem, na verdade, praticamente. Exatamente, pode fazer uma outra mixagem. Você vai pegar, como eu falei, é uma pós-mixagem, né? Você pode fazer o remix da mixagem lá. Claro, assim, claro que o profissional de master, ele não vai fazer um remix, ele vai tentar, ele vai ser o mais fiel possível àquela mixagem lá. Na verdade, a intenção de mandar os stems é para o cara, se precisar fazer uma correção mais profunda ali na mixagem, sei lá, de repente na mix tá bonitão lá os graves, mas tem algum gravezinho lá que não consegue, um compressor multibanda na masterização não consegue segurar bem, ou então acaba afetando outro instrumento. Aí é preferível que mande stems, que aí você vai só naquele trecho lá que está atrapalhando, vamos dizer assim, para aquela mixagem tocar em determinada mídia e faz aquela correção mais minuciosa. É isso que pode ocorrer. Massa demais. É a intenção, na verdade. Esse mundo da masterização é um mundo muito, 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 muito interessante. Eu realmente quero fazer esse curso aí. Tô precisando. É bacana, é bacana. Assim, eu acho que é um lance de pós-mixagem mesmo, assim, é ouvido. Não tem tanta diferença também na mixagem nessa questão. É ouvido, ter conhecimento das mídias, o que é que cada mídia exige, né? Isso é a parte mais técnica, né? A parte técnica tá tudo no master. Eu acho que até é uma das etapas que não entra muita coisa artística, praticamente zero de arte ali. É a parte técnica, né, a master? É você adequar aquela mixagem lá, aquela obra lá, a determinada mídia, né? A determinado canal que vai ser executado aquela mídia. Né, a plataforma, se é o canal de streaming, se é uma plataforma, enfim, se é um disco, se é um cassete, enfim, é você adequar, né, o mais tecnicamente viável para aquela mídia. Né, aí onde você vai inserir, por exemplo, os dados digitais, por exemplo, se for um CD, você vai ter que inserir o CRC de cada faixa, as informações de cada faixa, é o masterizador também que inclui. Né, no software de masterização, você vai incluir esses dados, né, hoje em dia digitais, do seu arquivo digital, para quando sua música for tocada em alguma plataforma, saber que aquela música é de fulano, vai ter identidade lá. E o masterizador também tem a capacidade de colocar esses dados no seu arquivo, né, de registrar os seus metadado, arquivos. Né? Metadado de cada faixa. Exatamente. Os softwares de masterização, ele vai inserir o metadado de cada faixa. Isso para qualquer faixa, galera, de áudio, não só de música, para qualquer áudio que seja. Qualquer áudio. Pode ser a gravação daqui, da nossa mesa redonda, se a gente quisesse colocar o metadado e coloca lá no stream e pronto, tá lá, tá registrado lá a parada. Então tá registrado aquele áudio. Né? Também é um papel aí do masterizador, também ele tem que estar por dentro disso. Né? Como funciona esses registros aí para o músico. Geralmente é o músico que procura, né? Às vezes que o músico tá meio por fora da história, e aí o masterizador pode resolver para o cara, né? Que isso, na verdade, no final, quem vai resolver também é uma editora, né? Se o músico não tem editora, se quer editar ou registrar, né, a música, esse tipo de coisa, vai procurar uma editora também, que vai, né, fazer essa parte burocrática, na verdade, né? Tem que ser feito, na verdade, isso antes de mandar para master. Né? Um artista que está querendo jogar sua música na internet, registrar tudo bonitinho, primeiro procura uma editora, tem que ser uma editora virtual, um Creative Commons, qualquer coisa que seja, passa esses dados para o masterizador e ele consegue inserir o metadados no arquivo. Né, o arquivo lá, o registro, o número do registro do seu áudio vai estar lá inserido no seu arquivo digital finalizado lá na masterização. Isso é uma coisa também legal de dizer, porque muita gente lança as músicas e não registra, né? Então, que a gente vê, eu vejo toneladas de bandas que vai soltando lá as músicas no stream, no YouTube, mas não registra. E uma hora a galera vai roubar a tua música se não registrou. Vai roubar e daqui a pouco o teu riff tá lá tocando, e pô, essa música, eita, minha música vai começar. E não é outro artista lá tocando tua música. E aí, pra tu provar que a música é tua e blá blá blá, aí começa a confusão. Aí é uma coisa importante também, que a galera não toca muito nesse assunto, é o registro das obras. Né? Isso é importantíssimo também, que é para finalizar tudo mesmo, né? A master aí, o processo de master também é o registro da obra também. Né? Já que hoje em dia é tão complicado o artista receber pela obra dele, né? Ainda mais com esses tempos malucos aí que o artista não recebe pelas obras. Aí é importante também fazer esse passo de registrar para poder você ser apto também de registrar, de receber, né, por sua obra. É realmente um processo que é muito, enfim, complexo, né? Você tem, enfim. Bom, deixa eu organizar aqui meu raciocínio. Primeiro, certo? A gente está aqui já na finalização, tá, gente? Estamos terminando aqui a mesa.
Caso alguém queira fazer alguma pergunta, a hora é essa. Estamos já indo embora. Então, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora, certo? E aí eu vou começar a caminhar nesse sentido de a gente finalizar aqui a nossa mesa. Uma coisa que eu ia comentar é que esse tipo de registro, às vezes você fica pensando, quem está aí por fora, né? Você fica pensando, mas pô, isso é só uma burocracia, coisa chata. Tem que ser mais ágil, enfim, TikTok, 1 segundo, vamos mais rápido e tal. Às vezes a pessoa tem esse tipo de raciocínio. Adriano, tua câmera eu acho que deu uma travadinha, viu sim? De novo, né, velho? Tá, E vou aí tu reiniciar. tivesse sorte, porque pelo menos ela sempre travou com tu rindo, num negócio legal. Nunca foi piscando o olho esquisito, nem nada do tipo. Tu tá um cara de sorte. Aí, continuando o raciocínio, enquanto o Adriano volta. Então, às vezes você fica pensando só que é uma burocracia, que é uma coisa chata, etc e tal, que não deixa de ser esse registro de metadados, etc e tal. Mas se você for pensar na longevidade da sua obra e for uma coisa que você queira que aquilo ali tenha longevidade, até para outras pessoas, por exemplo, pesquisarem coisas que você fez de certo, de errado, etc, 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 a falta disso, a falta desse tipo de registro é algo que para o futuro vai gerar um problema para quem estudar a área. Né? Uma das coisas que deixa meu coração mais triste com o streaming, eu reconheço que o streaming tem várias qualidades, né? A portabilidade, a facilidade de você estar numa praia ali, pegar um celular, pegar qualquer equipamento eletrônico e botar ali para tocar uma música que você queira, na hora que você queira, na ordem que você queira, com um gasto de 4G, sem ter que levar uma mídia, sem ter que botar no HD, sem ter que baixar previamente, sendo uma coisa de uma forma dinâmica. Então, assim, os streamings têm muitas qualidades. E sim, eu acho que é normal que a gente use eles e tem mais é que usar mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, por exemplo, qual foi a última vez, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, de uma saudade que eu, como um cara velho, tenho quando uso stream, né? Eu que sou da geração pré-streaming muito, só escutava se tivesse o disco físico, e era isso quando eu era adolescente. Sinto falta, por exemplo, de ficha técnica. É algo Sim. que você não tem. E que, por exemplo, quando você está estudando áudio, quando você estuda as fichas técnicas de um determinado disco, por exemplo, eu citei aqui o Gregory Custin, que é o produtor da Adele, mas ele não produziu só a Adele, ele produziu Deus e o Mundo, de Adele a Foo Fighters, a Cia, qual é o nome daquela galera que trabalha com música eletrônica? Daft Punk. Daft Punk, é o último disco do Daft Punk, ele tava lá também, então sim. Assim, é um cara que produziu Deus e o Mundo e mais alguém, mais umas pessoas. E aí, quando você está estudando áudio, por exemplo, é muito comum você passar por um cara que tem um estilo que você fala, poxa, eu quero escutar outros discos desse cara para saber se ele consegue levar isso para todos os estilos. Tem um determinado cara que fez a mixagem de... eu esqueci o nome dele agora também, mas ele fez a mixagem de um disco de discos de Jimi Hendrix e do Rage Against the Machine. Então, você tem da década de 60 até a década de 2000, o cara tá lá fazendo mixagem de disco de ouro de rock and roll. Então, assim, pô, como é que eu vou saber quais foram os discos que esse cara trabalhou para poder prestar atenção nas técnicas, ver quais são as soluções que ele normalmente usa, etc, 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 se não tiver a ficha técnica, né? Então, assim, você perde também um pouco com esse tipo de ausência dessa informação. Eu acredito que, na verdade, essas coisas estão, por hora, estão acontecendo de uma forma descentralizada, né? Quem gosta de fazer pesquisa como eu, por exemplo, estou aqui literalmente falando de mim mesmo. Quando eu quero descobrir quem produziu um disco, eu vou lá, boto no Google, vejo o disco, e aí vejo a ficha técnica que tem no Google, e é assim que eu tenho conseguido descobrir um pouco das fichas técnicas. Mas imagina se junto com, por exemplo, mostrar a letra da música, as plataformas de streaming pudessem também mostrar as faixas, as informações técnicas, e você pudesse, por exemplo, navegar por um produtor, pegar o nome de um produtor ou de um mixador, Andy Wallace. Exato. Pronto, quero lá ver Andy Wallace. Quem Andy Wallace fez a mixagem? Tá aqui, ó, a lista de vários artistas. Quer botar como aqui? Do mais tocado, do mais popular, do mais famoso? Isso é uma coisa que acrescentaria um nível de pesquisa para essas ferramentas, que seria, para quem trabalha com áudio, algo muitíssimo interessante.
mas que ainda não tem. Ou talvez Sim. tenha que ser um outro aplicativo que vai linkar essas informações, enfim. A gente tem que pensar essas Na soluções. plataforma, acho que para a plataforma ia enriquecer, né? Até pro ouvinte mesmo. O ouvinte, feito você falou, o cara curtiu aquele timbre, aquele tipo de produção. Tem vezes, muitas das vezes é o produtor que imprime esse som, né, no disco, lá no artista, que muda o artista. Né? Muitas das vezes também é o produtor, né, o cara lá que acaba mudando e o artista estourando por conta do produtor. Né? Tem vários exemplos na história. O Nirvana, por exemplo, com a produção do Nevermind, com o Butch Vig lá, que explodiu, que virou uma febre, aquele jeito de mixar do Butch Vig, né, que depois, né, ele já tinha feito essa mixagem com os Smashing Pumpkins, né, no ano 90, e aí os caras curtiram, aí foi pro Nirvana, e depois faz aquelas bandas todas, lá nos anos 90 todo mundo queria ser mixado pelo cara, né, queria ser produzido por ele, que acabou, feito, a gente falou um pouco antes aí sobre a estética, né, o cara meio que impôs também uma assinatura ali de som, de produção, que todo mundo quis copiar aquilo lá. Né? E é importante, né, ter saber quem foi que produziu aquilo, né? Que rola isso também, o cara acaba criando uma estética, né, o produtor. Tem vezes que Isso nem é o acontece de artista, forma cíclica. Isso acontece de forma cíclica. exato. Tem vezes que o Super. produtor que criou aquela estética. Tem o Rick Rubin também. Rick Rubin pô, velho, o lance do hip hop é uma figura importantíssima pro hip hop. E eu acho que muita gente nova talvez não saiba, né, do cara, mas o trabalho que ele fez com aquele disco lá, o Planet Rock, né, que foi, os caras ampliaram o Kraftwerk, pai, começou a parada toda, o cara é produtor de hip hop, até hoje em dia, na verdade. Ele produz os grandes caras do hip hop, ainda tá produzindo, cara. Mas ao Vai mesmo produzir o tempo, o Black cara Sabbath produz também. Black Sabbath, Slayer, pois isso que eu ia falar. Né, o cara ele impõe sempre, todo disco que ele produz é história, velho, é sucesso completo. Assim, o cara acaba impondo esteticamente, né, aquela identidade dele, que todo mundo, cara, que só eu esse velho, aí o cara é Rick Up, vai ver lá a assinatura do cara. Aí o quanto é importante também o produtor, né, e esse lance que você fala é muito triste. Não só, né, não é só visto do meu lado, do lado nosso aqui que a gente trabalha com isso, mas como ouvinte, falando isso como ouvinte também, né, o que eu gostaria pô, aquele álbum lá, que foi que produziu, velho, o que é que tem mais a ver com esse álbum? Né, fora o estilo musical, tem esse lance da estética também, né, do produtor, né, e rola isso também. Você gostou daquele timbre e quer escutar mais coisas que tem aquele mesma pegada lá, né? Isso é importante também, saber Super do bom. Você produtor. pega. E aqui a gente falou vários nomes internacionais, mas isso é em qualquer lugar, tá, gente? Pega no Isso. Brasil, Liminha. Liminha tocava baixo com Mutantes. Aí, Mutantes dos baixos são super bem. Super, super a espinha dorsal. Que para quem escuta Mutantes com um pouquinho mais de amor, o Isso. baixo é super a espinha dorsal das músicas. Aí quando você vai ver, tudo que o cara pega tem baixos super marcantes, tem pontes super marcantes, refrões super marcantes. Você pega a Liminha fazendo sucesso com Pepe e Neném e pega a Liminha fazendo sucesso com Titãs, Ira, aquelas bandas todas lá dos anos Titãs, 80, com o cara Ira, produziu tudo. com os maiores discos do Lulu Santos, os maiores hits do Lulu Santos, a Liminha, inclusive como produtor e baixista. Ele gravava os discos tocando baixo, às vezes, né? Isso. Quem fazia turnê era Isso. outra pessoa, mas quem gravava os discos era a Liminha. Então, assim, esse tipo de pesquisa é algo que, se a gente tivesse esse tipo de ferramenta mais fácil, seria uma coisa que seria muito legal para quem está estudando áudio. Isso. E aí é isso, gente. Masterizar, então, seria esse. O polimento final, onde você põe essa característica de para onde você vai transmitir e também essa, digamos assim, burocracia dos metadados que vão poder ser parte do registro do seu fonograma e que você vai poder, com isso, enfim, tornar ele um registro profissional e estar com ele protegido e preparado para ser mandado para qualquer lugar e ser reproduzido, saber de onde veio, como foi feito, etc, etc. Então, isso seria Isso. o processo final. Mais alguma coisa para acrescentar nessa mesa, Adriano? Cara, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que até já tá estourando aqui o tempo, A gente né? já estourou o tempo, Já eles tinham estourou o dado para a tempo. gente mais um pouquinho, a gente já está chegando no limite que eles deram a mais. Então, eu acho que está de bom Então, tamanho. Eu isso. vou aqui agradecer a presença de Adriano. Adriano, obrigado por ter cedido esse tempo aí. Pô, Tempo, assim, no final das contas, é sempre a coisa que a gente tem mais cara, né? Então, obrigado pelo tempo. isso. Pô, é uma honra completa estar participando aqui com você aí, com o pessoal da Bitweek. Agradeço muito aí o convite. E estamos aí, estamos dispostos aí. E se Massa. tiver o pessoal que está assistindo, que tiver mais comentários, mais perguntas, pode mandar aí no chat aí que a gente pode responder aqui no finalzinho. Mesmo que a gente não esteja no vídeo, a gente tem como responder aqui ainda o chat.
Pode procurar a gente também em redes sociais aí, que a gente Sociais, isso. não, a gente responde, não se preocupem não. Então, Então é isso, Adriano. Vou realmente finalizar aqui essa mesa. Agradecer pela participação. Mande um cheiro pro Rebento e para Fiorella, massa, meu velho. Feito. certo? E aí a Bom gente está demais. aqui finalizando aqui essa mesa de áudio. Para mim é sempre esse rolê de dividir. É algo que a gente sempre procura, né? Eu procuro no meu projeto de extensão, que é o Deck Livre. Quem não souber aí, procure aí, por favor, @Deck Livre para conhecer. A gente faz um trabalho bem bacana nessa área aí de áudio e de educação. Que mais? Vocês que estão interessados sobre esse assunto de forma efetiva, saibam que vocês vivem numa época muito bacana. Aprender hoje é uma coisa que, se você tem interesse, tem internet, basicamente você vai ter muita informação. Obviamente, mexer vai continuar fazendo parte do processo, estudar vai continuar fazendo parte do processo, mas muita informação já vai estar lá posta. E é isso, aproveitem que vocês vivem nessa época de informação posta, como a gente vive também, e vamos dividir, vamos aprender junto, porque quanto mais forte for, quanto mais preparados forem os colegas, mais forte é o mercado e é bom para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Todo mundo tem que estar forte. Todo mundo estando forte, melhora para todo mundo. Não é isso? Isso. E, como palavra final, todo esse preparo, etc, 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 às vezes, galera, vão acontecer zicas também, tá? Então, assim, Sim. errar faz parte, dá um problema, faz parte. No primeiro erro que acontecer, o primeiro cabo que der pau, a primeira gravação que tiver um ruído que na hora você não estava escutando, por favor, não se desespere. Acontece com todo mundo, certo? Todo a vida mundo. Acontece continua. todo mundo. exato. Né? É isso aí. Porque às vezes quando o cara tá começando, o cara já dá um erro e já quer desistir, achando que só ele que erra na vida. Não é assim. Não, as maiores produções caríssimas, acontece. Sempre tem um erro, um microfone que falha, uma bateria que estoura, e, enfim, é normal. Acontece. Sempre acontece. Então é isso, gente. Até mais. Ficamos por aqui. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.